Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de neoplasias, generalidades segundo o cronograma de vocês. Bom, antes de entrar nas neoplasias propriamente ditas, eu enumerei alguns conceitos, porque às vezes a gente se esquece. Então, hipoplasia, número reduzido de células. Hiperplasia, número aumentado de células. Metaplasia, lembrando, é a conversão de um tipo celular especializado em outro tipo celular especializado e dependente de célula-tronco, tá? Displasia, a gente vai começar a ver hoje junto com os conceitos de neoplasias. Então, displasia é quando muda o fenótipo celular e se tem uma alteração na arquitetura normal de um tecido. Memorizem que nós vamos continuar. Anaplasia, o que significa? Uma perda total da diferenciação celular. Nós olhamos uma lâmina e não conseguimos definir a origem da neoplasia, se foi epitelial, se foi mesenquimal, certo? E neoplasia é uma proliferação celular anormal, tá? Eu vou começar com o conceito de displasia, porque a displasia, ela vem antes da neoplasia, tá? Então, assim, a displasia é uma condição adquirida, não é genética, tá? A displasia como a gente disse antes, é uma alteração arquitetural do tecido. Existe uma alteração no crescimento, na diferenciação, e o tecido começa a apresentar uma série de alterações celulares citoplasmáticas. Por exemplo, ele perde a razão núcleo-citoplasma, tá? O núcleo fica maior que o citoplasma. O núcleo fica hipercromático, de tamanhos diversos, pode ser redondo, pode ser alongado. Começa a ocorrer hipercromasia, que é um núcleo bem pigmentado, né? E também mitoses. E aí o tecido vai perdendo aquela arquitetura normal que a gente é acostumado a ver. Então, nós temos atipias celulares, atipias arquiteturais. Essa condição adquirida se vê muito, por exemplo, em colo uterino, vulva, vagina, brônquio também, estômago também, tá? Intestino, nos adenomas, que são as projeções polipóides. Se vê também na próstata, essa pinha aí, neoplasia intraepitelial prostática, e se vê, por exemplo, NIC se usava esse termo NIC, agora no colo uterino é lesão escamosa intraepitelial, tá? Lesão escamosa de baixo grau ou de alto grau. Tudo isso nós vamos esmiuçar, assim. Condição adquirida. Vocês estão vendo como exemplo na displasia do colo uterino. Por exemplo, um colo uterino normal não deveria ter essa zona aqui, tá? Que essa zona é uma zona que fica aceto branca quando se faz o teste de Schiller com o iodo. Isso aqui é uma alteração nessa primeira figura muito frequente em pacientes que têm displasia, que seria lesão escamosa intraepitelial. Por quê? Porque não rompeu membrana basal, está dentro do epitélio, de baixo grau, tá? E essa outra imagem, ela já é mais grotesca, tá? Forma tipo uns mosaicos, ó. Aí já começa a se pensar numa lesão de alto grau do tipo 2 ou 3 até, tá? Por que que isso é importante? Porque é o início
No colo uterino, que é a região que mais se fala, tanto que vocês sabem que tem o exame preventivo que se faz, que se chama Papa Nicolau. O que acontece? Como vocês veem aqui, ó, é um epitélio normal. Se tem uma camada superficial, uma intermediária e uma basal. Aqui é muito importante essa camada basal, porque a displasia, ela não ultrapassa essa camada basal, tá? Por isso que a gente diz neoplasia intraepitelial. Quando que ela é de baixo grau? Bom, baixo grau compromete mais ou menos aqui, ó, a metade de um epitélio. Vocês estão vendo, é claro que isso aqui não é num maior aumento, dá para ver que tem mitose, alguma irregularidade nuclear, tá? Mas isso não ultrapassa a metade desse epitélio. Vocês estão vendo essas células aqui com esse citoplasma mais amplo? Isso é que se chama de alterações coilocíticas, que são alterações citopáticas causadas pelo HPV. O HPV, o papilomavírus humano, ele é a principal causa de câncer de colo uterino. E também, não só do câncer de colo uterino, do câncer de vulva, de vagina e do câncer de pênis. Bom, metade do epitélio com alterações displásicas. Como se vê, já não é mais tão bem estratificado como aqui do lado. Já se tem uma alteração comparando. O que acontece na displasia de alto grau ou lesão escamosa intraepitelial de alto grau? As alterações, elas vão além da metade do epitélio. Mas na 2 não vai toda a espessura. Aqui ficou melhor de ver uma mitose muito bonita. Mitose, núcleos hipercromáticos, tá? A gente pode visualizar de repente 2 núcleos ou um núcleo maior que citoplasma, mas não ultrapassou. Isso se chama lesão escamosa intraepitelial de alto grau, NIC2. A lesão escamosa intraepitelial de alto grau, que se chama NIC3, ela só não ultrapassou a metade, como também praticamente toda a espessura. Sobra uma outra célula madura, bem lá para cima, tá? O restante, a mitoses aqui, um núcleo grande hipercromático. Entenderam? Existiu da primeira foto até a última uma alteração arquitetural completa. Não dá mais para se visualizar camada, né, superficial, a camada intermediária, camada basal bem bonitinha. Todas as alterações, tanto com atipias celulares como alteração de arquitetura. Sempre pensando, metade, até metade, 2, mais da metade, e 3, quase toda a espessura. A importância disso aqui eu vou dizer para vocês. NIC1, com HPV e tudo, o tratamento pode ser basicamente clínico. NIC2 e NIC3, o tratamento já é mais radical. Se costuma fazer o que se chama, né, de conização do colo uterino. Conização literalmente seria tirar o colo uterino, aquela parte da ectocérvice com um pedaço de endocérvice em forma de cone. Isso se fazia muito antigamente. Agora o pessoal costuma usar muito a alça de Lippe para fazer uma conização que não é bem cone. Eles mandam fragmentos pequenos, com pouca endocérvice, e a nossa ideia quanto à margem lá na endocérvice, onde foi cortado, fica muito prejudicada com esse tipo de procedimento. Às vezes o cautério também queima, é bem complicado, mas é o tratamento, tá? Ou seja, o que tem de importante para lembrar aqui também
é que nenhuma dessas NIC ultrapassam a membrana basal. Elas são intraepiteliais. Nessa imagem, o que acontece? Vem outro conceito para vocês: carcinoma in situ. O que é carcinoma in situ? O carcinoma in situ é quando se tem toda essa alteração arquitetural que comprometeu toda a espessura da parede, inclusive bem na superfície aqui. Mas a membrana basal ainda foi poupada, ou seja, não rompeu a membrana basal e não atingiu o estroma. Isso, em termos de prognóstico, é muito bom, porque existe uma chance bem grande de cura. Olha só, um núcleo hipercromático aqui, aqui, praticamente não se vê citoplasma, tá? Alteração completa. O carcinoma in situ, do carcinoma in situ até chegar ao invasivo, nós temos ainda a microinvasão. Microinvasão é quando toda essa alteração arquitetural, com pleomorfismo nuclear, atipias celulares, quando ela rompeu a membrana, mas tá, a nossa invasão é inferior a 3 milímetros. Aí nós chamamos de microinvasão. E quando rompe aquela membrana basal e realmente invade toda o estroma, mais de 3 milímetros, já se chama de carcinoma invasivo do colo uterino e muda o prognóstico. Ele passa a ser bem pior, tá? Esse slide é, de novo, um desenho esquemático. O epitélio normal, tá? Depois, a NIC de baixo grau, até metade do epitélio. De alto grau, 2, mais da metade. E 3, quase toda a espessura. In situ, toda a espessura. E microinvasivo invade menos de 3 milímetros. Certo? Principal causa disso tudo, infecção pelo papilomavírus. Claro, que entra a idade precoce de início de relações sexuais, número de parceiros, parceiro que tem infecção por HPV, certo? Mas, assim, tá aqui, ó, e tá envolvido com 2 proteínas, E6 e E7, que se ligam em genes supressores e aí favorecem o crescimento da neoplasia, e isso vocês vão estudar nas próximas aulas. Certo? Não esquecendo, displasia, alteração da arquitetura de um tecido, alteração completa. A evolução da displasia se não tratada, microinvasão e invasão, e aí se tem realmente um câncer invasivo. Tá? É considerada pré-maligna a displasia, mas não só a displasia, outras lesões também são. Elas têm uma chance estatística muito grande de evoluírem para câncer. Além das displasias que eu falei, de colo, vulva, vagina, nós temos os adenomas intestinais, principalmente um tipo, que eles são divididos em tipos, né, que é o viloso, hiperplasia do endométrio, que já foi falado para vocês nas adaptações celulares, que a hiperplasia do endométrio é considerada pré-maligna. Tá? Existe um momento em que a hiperplasia simples, ela se torna complexa, depois evolui de novo, carcinoma in situ, microinvasivo e invasivo. A regeneração hiperplásica do fígado cirrótico também é pré-maligna, porque na verdade não é uma regeneração. Todo o fígado acaba sofrendo uma alteração arquitetural que forma vários nódulos com fibrose em torno deles.
E essa condição, ela altera completamente as funções metabólicas do fígado e pode evoluir para um carcinoma hepatocelular. Existem ainda defeitos hereditários que vão ser estudados quando vocês tiverem a aula de epidemiologia, que também são pré-malignos, são defeitos em genes, nos oncogenes, que são genes que promovem a proliferação, genes supressores, que quando eles estão alterados, eles não suprimem o tumor, genes reguladores do reparo do DNA, que aqui é muito importante, mas vocês vão ver na aula de epidemiologia. Mas saibam que existem defeitos hereditários que têm uma chance grande de vir a desenvolver, tá? Assim como existem condições inflamatórias que também têm digamos assim, também são envolvidas no desenvolvimento de neoplasias, tá? Existem, deixa eu pensar aqui, uma condição inflamatória na vesícula biliar. O cálculo e a colicistite são condições, né, predisponentes, não hereditárias, para o desenvolvimento da neoplasia da vesícula biliar. Ao mesmo tempo, existe uma infecção pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria que ela fica no estômago e causa gastrite, úlcera, e que também está envolvida no desenvolvimento de neoplasias gástricas, tá? Então, assim, precisamos saber dessas condições que existem. Só para vocês lembrarem, um útero e um fígado, que eu falei que são condições pré-malignas. Bom, o útero, a hiperplasia, o endométrio, ele aumenta a espessura, como vocês estão vendo aqui, e fica cheio de pequenas cavidadezinhas císticas. Isso é uma condição pré-maligna, tá? Costuma aparecer muito nas mulheres pós-menopáusicas por um desequilíbrio hormonal. O que acontece? O paciente tem uma ação de estrogênio muito forte. Paciente que também faz tratamento com tamoxifeno para mama, por exemplo, ou está fazendo tratamento para menopausa com os hormônios conjugados, eles podem agir lá no endométrio e fazer com que o endométrio sofra um processo de hiperplasia. O paciente começa a ter sangramento na pós-menopausa, se faz uma cureta por histeroscopia, enfim, e lá na micro nós podemos observar, tá, que nós temos dilatação de glândulas. No início, essa dilatação não tem as atipias celulares, mas com o tempo surgem as atipias. O tratamento, basicamente, por uma curiosidade, é repor progesterona. Se não dá certo, tenta de novo fazer a curetagem, ou então, se a pessoa já é pós-menopáusica, tem idade, pode até fazer o que foi feito aí, retiraram o útero. Aqui do lado, um fígado. Olha a superfície capsular do fígado, cheia de pequenos nódulos amarelados. E aqui no parênquima também, nódulo amarelado, nódulo amarelado, nódulo, nódulo, nódulo. É um fígado que já não vai desenvolver todas as funções que ele tem que fazer, tá? Vocês sabem que ele causa hipertensão portal, o paciente começa a ter varizes esofágicas, pode fazer ascite, pode ter derrames pleurais também. Então, não é uma condição desejada, mas não vamos esquecer que é pré-maligna, tá? Para o carcinoma hepatocelular. E aí, finalmente, nós vamos entrar no conceito de neoplasia. O que é neoplasia? Neoplasia significa uma proliferação celular anormal, descontrolada, autônoma, onde perde
a diferenciação, uma célula perde, né, por alteração genética e de proteínas. E o que acontece é que existe um crescimento anormal, completa proliferação, os genes supressores não conseguem fazer a supressão tumoral, como a gente havia falado, tá? E a gente pode até dizer que representa o quê? Um crescimento novo. Só que tem algumas coisas de conceito que são importantes. Como neoplasia é uma proliferação celular anormal, nós podemos ter as neoplasias benignas e as neoplasias malignas, tá? São os tipos de neoplasias. Mas não esquecendo que neoplasia maligna, ela tem esse crescimento descontrolado e autônomo e é bem diferente da benigna. Proliferação e heterogeneidade nas neoplasias. O que acontece? As neoplasias, elas se originam de um único clone de células. E esses clones, eles vão proliferando, tá? Eles vão proliferando, vão aumentando. A neoplasia é um crescimento anormal, certo? E o que acontece? As células são heterogêneas, são diferentes. E, ao mesmo tempo, só vai sobreviver até aqui. Isso é um mecanismo darwiniano. As células neoplásicas que são mais fortes. Por isso que a neoplasia é tão agressiva, porque é um bolo de célula e todas elas muito fortes, tá? Elas conseguem crescer até aqui. Carcinogênese é outra aula também, vocês vão ter. Carcinogênese toda e alteração de genes supressores e promotores, mas assim, em suma, se origina de um único clone, vão se formando vários subclones, e nesses subclones o que acontece é que a melhor sobrevive, e aí se forma uma massa anormal de tecido, tá? Bom, outra coisa em relação à nomenclatura é quando se fala em tumor e câncer. Tumor é um termo que se usa para uma lesão onde exista aumento de volume. Inclusive, um tumor pode ser uma inflamação, vocês lembram, né? Calor, rubor, dor, tumor e perda de função, aumento do volume. Pode até se usar, o paciente tem um tumor, tá? Tem um aumento de volume. Mas não esquecer que pode ser um processo inflamatório. Ah, o paciente tem um tumor no cólon direito. E aí, de repente, opera de urgência, realmente tem um tumor grande, brancacento, e pode não ser uma neoplasia. Já aconteceu de inúmeras situações, essa massa tumoral ser uma massa inflamatória decorrente de um divertículo perfurado, que forma uma massa branca, tá? Com necrose também. E o câncer, sim. O câncer é um termo que identifica logo uma neoplasia maligna. E vem de caranguejo, porque ele tem aquelas perninhas todas, por isso câncer. Certo? O termo mais adequado seria falar neoplasia. Neoplasia benigna, neoplasia maligna. Todo mundo vai saber que é um crescimento novo, um crescimento anormal, e que, dependendo do grau de diferenciação, ele pode ser benigno ou maligno. Por exemplo, quais são os componentes da neoplasia? Existem dois, basicamente, o parênquima e o estroma de sustentação. O parênquima são as células neoplásicas que vão ser as células que dão origem à neoplasia. As células do clone, que vai formar os subclones. Tá bem? E é esse componente celular que dá o nome às neoplasias e que vai determinar também o comportamento biológico da neoplasia. Por exemplo, uma neoplasia maligna
com origem numa glândula, nós vamos chamar de adenocarcinoma. Por isso, essa célula no parênquima aí, ela é muito importante. O estroma de sustentação, ele também é importante, porque ele é um tecido conjuntivo que vai nutrir as células, o tecido todo, tem vasos e também contém células inflamatórias. Desmoplasia é outro termo que é preciso a gente ter aqui nessa aula de generalidades, porque desmoplasia significa que existe um depósito de colágeno muito abundante no estroma. E o colágeno se depositando no estroma, ele nos dá um aspecto que a gente chama de cirrótico para a neoplasia. Esse aspecto cirrótico significa, ela tem um aspecto duro, diferente da neoplasia benigna. E a desmoplasia também é muito importante, porque ela favorece muito o crescimento da neoplasia quando existe. E nós citamos sempre nas mamas, se tem reação desmoplásica, leve, moderada, severa, para as pessoas terem uma ideia da agressividade da lesão, tá? Que significa o depósito de colágeno. Bom, as neoplasias podem ser classificadas pelo comportamento clínico, em benigna ou maligna, tá? Porque tem neoplasias que, embora benignas, possam vir a ter um comportamento não tão bom, como neoplasias que tenham localização em sistema nervoso. O aspecto microscópico, ou a histomorfologia, ele é super importante. A gente faz o diagnóstico a partir daí. Assim como diagnósticos genéticos também, que é a origem da neoplasia. Bom, a neoplasia, já falamos, é classificada em benigna e maligna. O que é, ou melhor, o que caracteriza uma neoplasia benigna? Primeiro, a neoplasia benigna, as células elas vão crescer sempre unidas, tá? Não se perde a adesão celular. Como elas estão unidas, elas crescem por expansão e não por infiltração, entendeu? Não infiltra, ela expande, cresce por expansão. Geralmente, elas são bem delimitadas, elas possuem cápsula fibrosa, ou, se não em toda a extensão, mas numa boa parte, tá? E o crescimento dessas neoplasias benignas, ele não é tão rápido, ele é um crescimento mais lento. E isso favorece também ao desenvolvimento de uma angiogênese, porque vai lento. Aqui eu escrevi não ulcera normalmente, tá? Já vi neoplasias benignas que cresceram bastante e que acabam pelo crescimento ulcerando. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece para ulcerar? Normalmente, quando a neoplasia cresce muito rápido, ela não desenvolve uma angiogênese e ela acaba sofrendo um processo de isquemia. E aí ela acaba fazendo necrose, hemorragia, úlcera, tá? E neoplasias benignas, elas não produzem elas próprias substâncias causadoras da caquexia tumoral. A caquexia, vocês já viram os pacientes com câncer ou com HIV, eles ficam super magros. É muito parecido com um paciente desnutrido. Eles têm pele, osso, músculo se desfaz. Existe um catabolismo proteico muito grande. O catabolismo é imenso, tá? E aí, tudo isso acontece em função do fator de necrose tumoral alfa. Ele é que faz com que exista essa perda de proteínas
Não é assim porque o paciente não se alimenta, embora o paciente tenha uma anorexia também, o paciente com neoplasias malignas. Neoplasia benigna não causa caquexia, só as malignas, tá? Essa caquexia que a gente falou aqui. O que mais? Quando se vê na micro, as células da neoplasia benigna, elas não são tão diferentes da célula mãe, da célula original, a célula, aquela que a gente falou no parênquima, que dá origem aos clones. Elas são bem diferenciadas e elas crescem unidas entre si sem infiltrar tecidos adjacentes. Não infiltra, tá? Pode até comprimir algum tecido. Pode comprimir e causar algum tipo de dano clínico por compressão, mas não por invasão. Bom, crescem mais lenta, tem uma boa vascularização, normalmente não formam necrose nem hemorragias, mas podem fazer. E pode migrar, que aí a gente não é propriamente uma metástase, que nós vamos ver o que é, né? A metástase é a disseminação da neoplasia para fora do seu sítio de origem. Então, ela pode migrar, mas quando existe rompimento de cápsula, acontece em algumas neoplasias benignas de ovário, quando existe ruptura, por exemplo. Mas ela não dá metástase, tá? Pode fazer algum tipo de migração por ruptura, só isso. Bom, existem neoplasias benignas, que apesar de serem do bem, elas podem recidivar, ou fazer essa disseminação, que a gente pode chamar de migração. Recidiva significa, nasce de novo. Existe uma neoplasia benigna de glândula salivar, de parótida principalmente, que chama-se adenoma pleomórfico, que tem 2 componentes, glandular e cartilaginoso. Ele é retirado, mas se sobrar um pedacinho, e mesmo não sobrando, com os anos ela pode voltar, recidivar, tá? Os cistos de ovário, como eu disse, eles podem romper e pela ruptura ele mandar células para o peritônio. E existem ainda neoplasias benignas que têm um certo potencial maligno em relação a sintomatologias. Como eu já falei, lesões que secretam substâncias benignas, lesões lá no pâncreas benignas que secretam insulina, por exemplo. O paciente vai ter sintomas de hipoglicemia. Lesões que fazem compressão de nervo, por exemplo, vai dar muita dor, tá? São lesões benignas que têm um comportamento não muito bonzinho. As neoplasias malignas, ao contrário das benignas, elas não tendem a ser bem delimitadas, até podem, tá? Podem ser nodulares. Geralmente, elas são mal delimitadas ou espiculada, como a gente diz. Ela cresce, ela não cresce por expansão, ela cresce invadindo, ela infiltra. Portanto, as neoplasias malignas, elas infiltram estruturas vizinhas. Exemplo, pulmão com uma neoplasia, ele pode comprometer pleura visceral, pleura parietal, tá? E o restante da parede torácica atingindo ossos, costelas. Pode, tá? Intestino também pode comprometer outros órgãos, e aí vai. O reto, por exemplo, ele pode comprometer a próstata, e vice-versa. Tá? Então, eles infiltram. Existe muita degeneração e necrose, porque pelo crescimento rápido, tá? Não dá tempo de fazer uma boa irrigação e ele acaba isquemiando. Geralmente não tem cápsula, em algumas ocasiões pode ser visto.
E quando se olha na microscopia, tem muito pleomorfismo, muita atipia celular, muita mitose, tá? Ali eu botei de novo hipercromasia, aumento da relação núcleo-citoplasma. E as neoplasias malignas, elas tanto podem recidivar, voltar de novo, tá? Como causar metástases. Metástases é a disseminação via sanguínea para outro lugar onde a neoplasia vai crescer. É como se fosse uma embolia, tá? Uma embolia de neoplasia. Bom, eu tinha pensado uma coisa e esqueci o que era, mas tudo bem. Recidivo, metástase. Vamos lá. Quando se tem uma neoplasia, lembrei, a neoplasia maligna, se a gente perguntasse para vocês, qual a principal característica que define uma neoplasia maligna, para dizer que não tem nada de benigna, a principal característica é a metástase, porque nenhuma outra benigna pode ter, certo? Metástase. E a segunda característica mais importante é essa infiltração das estruturas adjacentes. São as duas condições principais. Bem, quando se fala em neoplasias, nós precisamos fazer uma caracterização da macroscopia. A neoplasia, ela pode ser nodular, uma massa esférica que costuma aparecer mais nas neoplasias benignas. Ela pode ser vegetante. Vegetante ou exofítica, ela cresce como uma couve-flor, tá? Ela pode ser polipóide, feito um pólipo, pode ser papilomatosa, que forma tipo uns dedinhos de luva, e pode ser ainda infiltrante, só aparecer como uma infiltração grande de parede, formando uma parede espessa e grossa, e quando é infiltrante, ela pode fazer uma estenose em víscera, que seja víscera oca, assim, tipo intestino, tá? Quando tem uma neoplasia, ela pode se estender por toda a circunferência e estenosar. Inclusive, a gente chama isso de sinal do anel de guardanapo no raio-x, porque faz a estenose e fica, né, e causa dilatação do intestino anterior, quer dizer, ele está estenosado, não vai passar nada, causa um abdômen obstrutivo, e muitas vezes com perfuração de alça de intestino. Tá bem? Bom, neoplasias até 2 milímetros ainda não tem vasos. A partir de 2 milímetros de tamanho é que ela começa a fazer angiogênese. E outra coisa importante, neoplasia não tem inervação. Portanto, a própria neoplasia, ela não dói. Mas a dor que o paciente tem, ela ocorre por infiltração de nervos ou compressão dos nervos. É uma dor bastante forte, mas não que a neoplasia tenha nervo, ela não tem. Nomenclatura. Como que... Isso aqui é importante, hein? Porque vocês vão, a partir de agora, todo mundo vai conversar com vocês. Ele está com sarcoma, ele está com melanoma, ele sabe, vocês têm que saber do que se trata. E inicia aqui a nomenclatura. O nome vem da célula, que deu origem, como nós falamos, ou tecido ou órgão, e um sufixo. Isso, como uma regra geral, tem neoplasias que fogem à regra geral, tá? O sufixo é oma. Pode ser benigna, pode ser maligna. Sarcoma é uma neoplasia maligna que tem origem em células mesenquimais. E mesenquimal é osso, cartilagem, adiposo, músculo e vascular.
Sarcoma é uma neoplasia mais rara que as outras, mas é uma neoplasia muito agressiva, tá? É uma neoplasia com uma chance de cura bem baixa. Então, sarcoma é mesenquimal e tem origem, como vocês estão vendo aí. E aí nós vamos ver um nome para cada um na sequência. Carcinoma é uma neoplasia maligna que tem origem no epitélio de revestimento. E aí a gente tem epidermoide, quando tem origem no epitélio plano, estratificado, tá? E adenocarcinoma, quando tem origem em glândula. Aí nós temos assim, linfoma. Bom, linfoma não é benigno. Ele tem origem, tá, nas células que vão maturar na medula, em tecido linfóide. A gente tem as leucemias e a gente tem melanoma, que fogem um pouco. Melanoma tem origem nos melanócitos. Como vocês veem, cada lesão tem origem numa célula. E o nome vem daí. Bom, então, assim, o sufixo "oma", nas mesenquimais, benigna, lipoma. A maligna do lipoma é o liposarcoma, tá? Oma, geralmente, a gente diz assim, tá, é benigno. E tem o sarcoma, o liposarcoma, tá? Então, lipoma, liposarcoma. Lipoma, como que a gente tem que dizer o que é? É uma neoplasia benigna de origem no tecido adiposo. Liposarcoma é uma neoplasia maligna que tem origem no tecido adiposo. Tá? Eu vou pegar o leiomioma. Leiomioma é uma neoplasia benigna de origem no músculo liso. Leiomiosarcoma é uma neoplasia maligna de origem no músculo liso. Ali faltou um O no osteoma, tá? Osteoma é uma neoplasia benigna do osso. Osteosarcoma é uma neoplasia maligna do osso. Angioma tem origem vascular, benigna, e angiomiosarcoma, maligno. Adenoma são neoplasias epiteliais que têm padrão glandular. Adenoma, benigno. Adenocarcinoma é epitelial de origem glandular. Cistoadenoma é um termo que pouco tem se usado agora, tá? Mas ele, se vocês ouvirem algum dia, cistoadenoma se referem a adenomas grandes que formam cistos e que era muito usado o termo para ovários, ovário e pâncreas, tá? Agora a gente chama de neoplasia serosa, neoplasia mucinosa, cística, tá? Mas se usava muito. Papiloma, na verdade, ele não chega a ser uma neoplasia. O papiloma é uma lesão por um crescimento, é um tumor epitelial, na verdade é um tumor, tá? É um crescimento epitelial que produz projeção digitiforme. Papilomas epiteliais, eles aparecem bastante não, a gente não vê com frequência, mas quando se vê na úvula, tá? São lesões papilomatosas que a gente chama, se vê na laringe, se vê no esôfago. São projeções de tecido epitelial normal, tá? Pólipo é um termo genérico. Pólipo é um termo que se usa para dizer que houve uma projeção de uma lesão acima da mucosa. Isso é uma coisa macroscópica, no intestino, uma projeção acima da mucosa. Tá? Condroma
é um tumor cartilaginoso benigno. Condrosarcoma, tumor cartilaginoso maligno. Fibroma, tumor fibroblástico benigno. Fibrosarcoma, tumor fibroblástico maligno. Tudo isso aqui tem um quadradinho bem bonitinho que eu coloquei nos slides e que tem no Robbins, tá? Isso aqui é um papiloma. Vocês estão vendo? Ele faz uma projeção tipo dedo de luva, que a gente chama de digitiforme, de um epitélio normal. Isso é o que se vê nos papilomas esofágicos ou no papiloma da úvula, tá? Neoplasia benigna, um exemplo de neoplasia benigna, bem delimitada, tem uma cápsula que a gente vê aqui, ó, pequenininha. Isso é uma mama, aqui é mama normal e esse é um nódulo benigno, não tem necrose, não tem hemorragia, é bem delimitado e por dentro ele é lobuladinho, é um nódulo mamário benigno. Na micro, o que se vê? Se vê, por exemplo, esse nódulo que eu falei, que é o benigno da mama, ele tem dois componentes. Ele tem um componente de estroma, que tem células fusiformes, e um componente glandular. Então, adenoma, componente glandular. É uma lesão benigna de origem glandular. E o fibro vem do componente mesenquimal, portanto, fibroadenoma. Existe só o adenoma mamário também, mas aí ele não é um tumor misto, como a gente costuma falar. Aí é um tumor com único componente. Tá? Aqui é um exemplo de tumor misto que vou voltar a falar na sequência. Lesões polipoides. Pólipo é uma projeção acima da mucosa colônica, vocês estão vendo aqui. Ele pode ser pediculado ou pode ser séssil como este. A maioria dessas lesões que tem essa projeção polipoide no intestino, elas são adenomas. Neoplasia benigna de origem glandular. E, portanto, são consideradas pré-malignas, tá? São pré-malignas, como nós vimos antes. Existe uma projeção polipoide no intestino, ou mais de uma, mas assim, uma que é bem frequente, que é o pólipo hiperplásico. Esse não é adenoma, tá? Esse, na verdade, é uma formação regenerativa em processos inflamatórios. Agora, todos os outros que têm glândulas, eles são pré-malignos. E aí, quando se retira só o adenoma em endoscopia, todo ele tem que ser examinado na patologia, tem que ter inclusão total, porque nesse canto ele pode não ter nada de displasia e do outro lado ele já tem uma displasia de alto grau. No intestino, por curiosidade, nos adenomas, se usa baixo e alto grau, tá? Não se diz, não se chama NIC. Isso é exclusivo para o colo uterino, né? NIV para vulva e NIVA para vagina. Mas no intestino é baixo grau até metade, alto grau, praticamente toda espessura, e quando compromete toda espessura, mas ainda está contido na lâmina própria, a gente chama daí de in situ, não se usa mais, tá? Se usa outro termo que é intramucoso. Mas só para vocês saberem, isso se chama na macroscopia de lesão polipoide, mas na micro, adenoma com displasia de baixo grau, alto grau. E aqui é o nosso adenoma, tá? Que é a displasia, já dá para ver que essa glândula, tá? Ela tem, não é um aumento assim para vocês terem ideia, mas dá para ver que ela tem bastante citoplasma. Já a outra não, tem os núcleozinhos bem corados e pouco citoplasma.
Adenoma folicular da tireoide. É uma lesão bem delimitada, tem cápsula, tem cavidadezinhas císticas, pode ter fibrose, pode ter hemorragia, mas continua sendo o quê? Uma lesão benigna de origem glandular. Ele tem origem, o adenoma, certo? Nos folículos da tireoide e vai formar glândula benigna, tá? Aqui no ovário, ó, que se usava o termo cistoadenoma, quando tinha um cisto imenso, assim, de 10 centímetros, 9 centímetros, que se usa, né, neoplasia serosa, enfim, ou mucinosa, cística, tá? Mas era para esse tipo de lesão que se costumava usar o termo cistoadenoma. É um adenoma cístico. O lipoma, que vocês estão vendo, é uma neoplasia benigna de origem em tecido adiposo. Dá para ver que tem um brilho aqui da foto, porque ele é todo encapsulado. E ao corte, ele é todo amarelinho como gordura. Não tem necrose, não tem hemorragia, pode crescer bastante, pode. Leiomiomas. Leiomiomas são neoplasias benignas de músculo liso. Bom, o lugar onde mais se vê leiomioma, que mais se fala realmente, é no músculo liso do miométrio. Aqui está o colo uterino, o corpo uterino e vários leiomiomas. Eles são geralmente brancos, apresentam assim umas linhazinhas, uns fascículos. Eles podem ter, eles podem crescer bastante, formar um pouco de necrose, não é normal, tem necrose, normalmente não se vê, mas eles podem degenerar. Degeneração cística, pode formar cistos, pode ter uma degeneração cárnea, quando bem no meio dele se forma uma área cor de carne, que a gente fica até com medo que seja realmente alguma coisa, quem sabe, mas não. Degeneração de leiomiomas. E os leiomiomas também, por curiosidade, eles podem ser subserosos, como esse aqui, logo abaixo da serosa. Eles podem ser os intramusculares aqui, ou intramural. Não está dando para ver bem a cavidade, mas os que ficam logo dentro da cavidade, logo abaixo da mucosa, são submucosos. Os submucosos são os que mais sangram. E dependendo, tem que até tirar o útero. Ele também causa o leiomioma, embora seja benigno, olha só, embora seja benigno, leiomiomas grandes, eles empurram a cavidade endometrial e podem causar infertilidade. Também com sangramento, o paciente pode ter anemia, tá? Distúrbios hematológicos. O leiomioma, ele tem a sua origem própria, tá? E o leiomiosarcoma tem a sua outra origem. Não, esse aqui não vai levar ao outro. Mas leiomioma, esse tá mais bonitinho, ó, tem o subseroso, um intramural, aqui, ó, um intramural, e o submucoso, que fica lá abaixo da mucosa na cavidade. Ovários, esse tá bem bonitinho de ver. E na microscopia, o que se tem são feixes de músculo liso com seus núcleos. Pode ter uma mitose ou outra, tá? Mas assim, ele tem que ter menos de 4 mitoses, por exemplo, não ter grandes atipias nucleares, não ter necrose, para a gente dizer, olha, não é um sarcoma do tipo leiomiosarcoma, tá? É simplesmente um leiomioma benigno, tá? Aqui eu falei a respeito dos tumores mistos, porque significa assim, tumor misto, eles têm mais de um componente. E uma vez eu fiz uma confusão tremenda numa prova.
eu coloquei qual lesão correspondia a tumor misto, e eu tinha colocado tumor misto de glândulas salivares e teratoma. Eu considerei que teratoma era teratoma, não era tumor misto, porque teratoma tinha mais do que 2 componentes, muito mais. Mas teratoma também é um tumor misto, então serve para os dois. O que é tumor misto? Ele deriva de uma camada de células germinativas e vai se diferenciar em mais de um tipo celular. A gente chama assim de tumor misto, por exemplo, o adenoma que se forma, né, um adenoma pleomórfico de glândulas salivares. Por quê? Porque ele vai ter o componente glandular mais um componente de tecido cartilaginoso. Os teratomas, eles são totipotenciais, então eles podem ter vários tipos de tecidos na lesão. Tem muito mais do que 1, 2 camadas de células. Então, nós podemos ter pele, intestino, sistema nervoso, osso, tá? Só que o teratoma, ele pode ser benigno, que é a maioria, ou maligno. E costuma ocorrer muito nos ovários, teratomas, né? E em testículo. No testículo, a tendência é ser mais maligno do que no ovário. Mas o que dá a malignidade de um teratoma? A presença de tecido nervoso imaturo ou embrionário, ou de cartilagem imatura. O tecido nervoso ele é o principal, mas a cartilagem imatura, que é aquela do embriãozinho, é característica de malignidade. E pode acontecer de não ser visto, porque os teratomas eles crescem muito, a amostragem às vezes é difícil de ser feita. Existem casos em que os teratomas, como eles ficam soltos no ovário, eles acabam fazendo uma torção, e com a torção dos vasos eles sofrem infarto, e depois de infartado e necrosado não se consegue mais ter uma histologia adequada para fazer diagnóstico, tá? Mas não esquecendo, tumor misto com 2 componentes, os principais, o fibroadenoma, que dá na mama, que é uma lesão benigna. A maioria das mulheres acabam tendo fibroadenoma, é a principal neoplasia benigna da mama, não esqueçam nunca isso. O tumor misto de glândulas salivares, glândulas mais tecido cartilaginoso, e o teratoma, que tem vários componentes. E existem lesões que não são neoplasias, mas que recebem o sufixo oma. Temos 2 aqui importantes. Coristoma. O que é coristoma? É uma ectopia ou heterotopia, a gente pode chamar dos 2 jeitos, de um tecido que não é transformado, ou seja, um tecido normal, para um outro órgão. Uma das heterotopias que mais acontece, por exemplo, é da mucosa gástrica pro duodeno. E a gente chama mucosa gástrica ectópica em duodeno. O pâncreas para o intestino delgado, o pâncreas para a vesícula biliar, mas assim, são tecidos normais que vão para lá, não transformados, tá? Amartoma é um termo que não é considerado uma neoplasia. Já li alguns autores que querem passar a considerar como neoplasia, mas, na verdade, o amartoma é uma malformação do tecido de origem. É uma massa de tecido desorganizado. Tem 2 órgãos que fazem com maior frequência, que são o brônquio e fígado. Formam um nódulo bem delimitado, que confunde muito com uma neoplasia, e quando nós vamos examinar,
Ele tem o quê? Ele tem cartilagem, tecido adiposo. No pulmão, ele pode ter restos de brônquio também. Então, assim, é uma desorganização de um tecido, uma malformação. E o coristoma, uma heterotopia de um tecido não transformado que vai para um outro órgão. Aqui, como vocês estão vendo, ó, que bonito, vesícula biliar, apontada com a flechinha branca, numa situação de colicistite, tá? Tem infiltrado inflamatório. Não estou conseguindo ver se é agudo ou crônico nessa foto. E um ninho de pâncreas, normal, mas ele está na parede da vesícula biliar. Então, isso é uma mucosa pancreática heterotópica na parede da vesícula biliar. Tá? Não tem significado clínico. Pode ser bem pequena, pode ser um pouco maior, mas isso é heterotopia. Teratoma cístico maduro, olha que bonito, é um enorme cisto de ovário, que tem esse conteúdo sebáceo, muito característico, pode ter adiposo, tá? Dente, olha que bonito, quem precisar de prótese, temos aqui, forma dente também. Benigno, na maior parte das vezes, maligno quando tem tecido nervoso embrionário. Olha só na microteratoma. Ele tem um epitélio plano, tem glândulas sebáceas, tá? Tem tecido adiposo e tem tecido nervoso, mas esse tecido nervoso é um tecido nervoso maduro. Tumor misto de glândulas salivárias ou adenoma pleomórfico. Vocês estão vendo que forma um nódulo branquinho, brilhante, porque normalmente ele tem um músculo e cartilagem. Aqui é a glândula, toda lobulada, amareladinha e a lesão. Como é que se vê? Glândula de um lado, do adenoma pleomórfico, e cartilagem do outro. Benignos, tá? Aqui. O adenoma pleomórfico é benigno, mas ele tem aquela característica de poder recidivar. E aí vem uma coisa. Quando ele recidiva, ele pode recidivar do mal, tá? Pode recidivar de novo como um adenoma, que é uma lesão benigna, mas pode recidivar como um carcinoma ex-adenoma. Essa é a... Então, tem que procurar retirar todo quando vai operar. Esse é um amartoma, ó. Vocês estão vendo? É um nódulo bem delimitado, branco, e que nós podemos ter no fígado, podemos ter no pulmão. Vocês estão vendo aqui que tem o brônquio, tecido cartilaginoso, talvez um pouco de adiposo, e isso caracteriza o nosso amartoma, que é uma malformação no tecido onde se originou. Os tumores malignos também, eles têm a sua nomenclatura, como nós vimos, na origem celular. Glandular adenocarcinoma, carcinoma, origem epitelial, genérico, né? Quando a gente chama epidermoide ou escamoso ou espino celular, nós falamos em carcinoma com origem em epitélio plano, sarcoma, neoplasia maligna de origem mesenquimal, melanoma de origem em melanócitos, linfolinfoma, linfoma de origem em linfócitos, certo? Olha o melanoma, é uma neoplasia maligna, com os bordos todo irregular, ó, bem irregular. Aqui talvez esteja formando uma úlcera e é uma lesão bem escurecida, porque tem origem melanócito, tem muita melanina. E é uma lesão muito agressiva o melanoma. Ele pode fazer metástase anos depois da pessoa ter feito tratamento. Aqui, ó, temos o epitélio, a pele, e
com origem nos melanócitos. Aqui não dá para ver, tá, pessoal? Mas geralmente são melanócitos com displasia, com mitose. E a característica, muita melanina, nem sempre se vê assim, tá? Às vezes é bem difícil. O nevo, ele é uma lesão benigna, tá? Mas o nevo composto, ele já é, que é o nevo que compromete tanto a parte intraepitelial como, né, aqui no, digamos assim, na derme, tá? O composto, ou até o juncional, que só pega na junção, eles têm uma chance de fazer uma evolução, tá? Existe o nevo displásico, que tem displasia, é um nevo composto com muita displasia, e esse nevo displásico, ele lembra da displasia, né? Ele é uma condição para o desenvolvimento de melanoma in situ e, na sequência, melanoma invasivo. Mama. Olha, vocês lembram do fibroadenoma, que era bem redondinho, brilhante, bonitinho? Esse aqui, ó, tem as bordas todinhas irregulares. Olha as bordinhas, tá? Bem irregular. Alguns pontinhos de hemorragia. Uma neoplasia grande, ela já tem um potencial maior para mau prognóstico. De novo, aqui, ó, um setor de mama, uma lesão mal delimitada, que dá para ver que ela é dura, firme, com necrose, aqui uma área possivelmente cirrótica, como a gente diz, ou com uma desmoplasia muito intensa, que é o depósito de colágeno. As mamas, na época em que eu era residente, 95, o pessoal fazia mastectomia radical em todas, que era tirar pele e mamilos juntos com a mama. Mais axila, sempre, era rotina. Aí, com o tempo, surgiu o conceito de linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo da bacia de linfonodos, que são examinados no transoperatório. Quando eles são negativos, já não se faz mais a linfadenectomia axilar, o que é muito bom para paciente. E também o pessoal começou a ver que fazer a mastectomia e fazer um setor também não muda muito. Então, dependendo, claro, de algumas regras, tamanho da lesão, número de lesões, o que está infiltrando, mas o pessoal consegue fazer um setor e também fazer um exame transoperatório para ver se tirou tudo em termos de margens. Tá? Esse aqui é um carcinoma da mama. E como vocês viram lá no nosso fibroadenoma, se via glândulas bem formadas e um estroma. Aqui não. Aqui vocês estão vendo, olha só, cachos, né? Ó, uma total irregularidade, não se vê ducto mamário, não se vê lóbulo, se vê um monte de células e com muitas atipias. Bem aqui embaixo, ó, pessoal, a gente tem um vasinho linfático e dentro dele um ninho de tumor. Isso aqui é uma invasão de vaso linfático. Significa que o paciente pode vir a ter uma invasão de linfonodos, tá? E essas células mais redondinhas, mais escurinhas e menores, são células inflamatórias, que elas vão passar a ter muita importância no desenvolvimento de tratamentos com imunoterapia, que é o futuro, hein? Agora, o liposarcoma. O lipoma era todo amarelinho. O liposarcoma já tem áreas de necrose, hemorragia, às vezes áreas com muco, certo? É claro que quando o lipoma é muito grande, ele tem que ser muito bem examinado, porque de repente ele pode ser um intermediário entre o lipoma e o liposarcoma, tá? Mas as características são diferentes. Olha o leiomiosarcoma como é diferente do leiomioma. E nós podemos ter leiomiosarcoma tanto no útero quanto em outro lugar.
Por exemplo, leiomiosarcoma, liposarcoma, podem dar em retroperitônio. Vocês estão vendo que é uma lesão super mal delimitada, cheia de necrose, hemorragia. Tá? Isso aqui é de retroperitônio, não é do útero. No útero é mais raro se ter esse tipo de lesão. A lesão que se vê mais no útero, corpo, é o adenocarcinoma, e útero colo uterino é o carcinoma epidermoide, ou escamoso, ou espinocelular. Leiomiosarcoma. Olha, o adenocarcinoma do endométrio é diferente, mas forma essa massa vegetante com necrose e hemorragia dentro da cavidade endometrial. É claro que ela pode se estender pela parede, e aqui já tem, ó, uns ninhos. Ela pode, inclusive, ultrapassar a serosa, comprometer outros órgãos e comprometer ovários também. Pode vir pelo canal anal, desculpa, pelo canal endocervical, tá? Então, é uma neoplasia bem agressiva, o adenocarcinoma, que tem origem glandular, mas é maligno. Aqui é um adenocarcinoma que teve origem, provavelmente, numa hiperplasia, viu? Porque a gente vê que tem um espessamento aqui do endométrio, onde não tem tumor, e um tumor. Ele pode ser localizado só numa parte da cavidade endometrial e não comprometer toda. De novo, eu gostei do útero, né? Ó, esse aqui, outra lesão neoplásica na cavidade uterina. Esse foi recém-tirado. E aí o cólon, olha só o cólon. Que a gente tem tanta neoplasia de cólon. Essa é a lesão vegetante tipo couve-flor, parece mesmo. Olha só, mucosa colônica, e essa vegetação aqui, ó, umas áreas de úlcera e necrose, geralmente a lesão ela fica branco acinzentada, por isso que, que a gente compara com couve-flor e não com brócolis, porque o brócolis é verde, tá? Isso é uma lesão vegetante ou exofítica. Exofítica para dentro da luz, tá? Não para fora. Essa é uma lesão infiltrante, pode ser ulcerada também, que forma o anel do guardanapo. Porque quando a gente bota em mesa chique, o guardanapo se bota um anel que faz a constrição. É o que tem aqui, ó. Vocês têm a dilatação. Claro, né? Ela fechou a luz nesse momento. Dá para ver que a lesão, ela vem de dentro, ela passa por todas as camadas e pega os tecidos moles pericolônicos aqui. Isso faz obstrução, isso faz perfuração com abdômen agudo. Essa é a estenose. Essa lesão está um pouco sem foco, mas é uma esôfago-gastrectomia com uma lesão ulcerada. O esôfago, com essa mucosa mais esbranquiçada, que é granulosinha, tá? E o estômago com a mucosa toda preguiada. Bem aqui no esôfago inferior e transição esôfago-gástrica, nós temos uma lesão ulcerada com necrose e hemorragia. O telefone não quer parar, vocês estão vendo, né? Não é culpa minha. Bom, aqui essa lesão, eu não posso dizer para vocês que é do esôfago ou que é do estômago. Eu posso ter uma lesão ulcerada no estômago, encárdia, que invadiu o esôfago, e eu posso ter uma lesão no esôfago que invadiu o estômago. Para ser um adeno, vamos supor que seja um adeno, se for um epidermoide, veio do esôfago, tá? Aí não tem problema nenhum, porque tem origem epitélio plano. Se for glandular, poderia ter se originado no estômago, mas poderia ter se originado no esôfago de Barrett. Lembra quando a gente falava que o esôfago de Barrett, ele é uma metaplasia de tipo intestinal no esôfago, por alguma agressão que vinha sofrendo, principalmente com ácido clorídrico. Então, assim, no esôfago se formam glândulas do tipo intestinal. Então, a partir daí, pode se formar um adenocarcinoma, tá? Mas se for epidermoide, ele veio do esôfago e foi para o estômago. Esse é um estômago,
E aqui é uma lesão ulcerada, que vocês estão vendo, com necrose e hemorragia. Parece que ela faz vegetações, mas não faz. Na verdade, a borda fica elevada. Ó, vocês estão vendo? Bordas elevadas, tá? Mas ela é ulcerada. E esse é um dos motivos que tem que ter cuidado no estômago quando faz uma endoscopia e o paciente tem uma úlcera e queixas relacionadas ao estômago, tá? Azia, sei lá eu mais o quê. Úlceras gástricas têm que ser bem examinadas. No estômago, além de ulcerado, ele também pode ser polipóide, pode ser vegetante e pode ser infiltrante em toda a camada do estômago, tá? Com espessamento de parede, tipo sola de sapateiro, que a gente diz. Mas só uma característica para conversar com vocês. Esse é o nosso quadrinho que tem no Robbins, que fala da origem. Então, tecido conjuntivo, benigno, fibroma, maligno, fibrosarcoma. Adiposo, benigno, lipoma, maligno, liposarcoma. Cartilagem, condroma, condrosarcoma. Osso, osteoma, osteosarcoma. Vaso sanguíneo, hemangioma, hemangiosarcoma. Ah, o hemangioma vocês conhecem, aquelas lesões vermelhinhas que se tem na pele. Vaso linfático, linfangioma, linfangiosarcoma. Músculo liso, leiomioma, leiomiosarcoma. Músculo estriado, rabdomioma, rabdomiosarcoma. Na sinovial, não se tem uma lesão benigna, se tem o sarcoma sinovial. E em mesotélio, se tem a neoplasia maligna chamada mesotelioma. O mesotelioma é uma neoplasia maligna que quando se vê, porque é uma condição rara, se vê no mesotelioma pleural, tá? Meninge, meningioma e tem o meningioma invasivo ou atípico, tá? O meningioma, por exemplo, ele é benigno, mas se ele tiver num local no cérebro, aquilo que a gente falou, se ele tiver num local onde cause sintomas negativos, ele tem um comportamento maligno. Algumas características das neoplasias antes de terminar. Diferenciação e anaplasia, que foi comentado no início. Diferenciação se refere às células parenquimatosas, não ao estroma. Então, seria o grau com que a célula neoplásica se assemelha à célula normal, a célula mãe que deu origem. Se ela é mais parecida e não tem tanto pleomorfismo, ela é bem diferenciada. Ela é parecida, ela mantém as suas capacidades funcionais, bem diferenciada. Moderadamente diferenciada, à medida em que vai perdendo essa diferenciação celular. Pouco diferenciada, já não dá nem para dizer bem qual é o tecido de origem, mas eventualmente, se for glandular, se vê uma luz, enfim. E a anaplasia é indiferenciação. Quanto mais rápido uma neoplasia cresce, mais anaplásico é o tumor, menor é a atividade funcional que ela tem. Isso não tenho dúvida. Então, grau 1, bem diferenciado. Significa que ainda mantém semelhança com a célula de origem, tanto física, tá, como de função. Grau 2, moderadamente diferenciado. Grau 3, pouco diferenciado. E o 4 já vem para o indiferenciado ou anaplásico. É claro que é uma classificação que se usa muito para esôfago, para estômago, para intestino, para pulmão, mas tem alguns órgãos que a graduação é feita um pouquinho diferente, como, por exemplo, a próstata, que a gente tem o grau de Gleason, que considera outros fatores ainda.
tá? Mas aí isso é mais para frente. O importante é saber que aqui, ó, é uma lesão bem diferenciada. Por quê? Eu olho para ela e vejo que ela tem uma origem epitelial, ela tem queratina, tá? Ela está muito semelhante ainda com o epitélio plano. Por isso, ela é bem diferenciada. Se me disser, essa lesão está no pulmão, é um carcinoma, epidermoide ou escamoso, bem diferenciado. Já essa lesão, eu não posso dizer nada. Vocês viram essa célula? Essa. Esse tipo de lesão, não dá para dizer se tem origem glandular, se tem origem mesenquimal, se tem origem linfóide. É uma total indiferenciação, é uma anaplasia. E aí, nesses casos, nós damos como neoplasia maligna indiferenciada e hoje em dia, que não é 1995, a imunohistoquímica para classificação histológica. E aí se faz um painel básico, tentando pegar células epiteliais, tá? Células mesenquimais, linfóide, melanoma, tá? Porque se começa com painel e se expande se for preciso, tá? Anaplasia, total indiferenciação, que é a lâmina anterior, e aqui é para mostrar uma mitose tripolar, que tem 3 polos, é uma mitose completamente atípica. Ainda nas características das neoplasias, já falamos em pleomorfismo. Pleomorfismo é variação em tamanho e formato dos núcleos e da célula como um todo. Um núcleo hipercromático, com um acúmulo de cromatina, com nucleolo proeminente, com relação núcleo-citoplasma alterada, quer dizer que, né, não está muito bom, com mitoses abundantes ou atípicas, como aquela tripolar, tá? Ainda existe perda de polaridade. O que é isso? É um desarranjo na orientação. Assim, ó, nós temos os núcleos todinhos pareados e o que acontece é que esse núcleo, ele começa a ficar um para cima, um pouco mais para cima, outro para baixo, para cima, outro para baixo, tá? Necrose isquêmica também, como já falamos. Pode vir acompanhado com displasia, a gente pode ter o cantinho da displasia, que nos dias de onde veio a lesão. A taxa de crescimento maligno cresce mais rápido que benigno. Existem alterações hormonais, sim, que influenciam no crescimento, tipo menopausa e gravidez. Na gravidez, as neoplasias costumam crescer, inclusive os fibroadenomas, eles aumentam o tamanho, pode diminuir um pouco depois, tá? Mas eles crescem. Tem o crescimento progressivo. Crescimento progressivo. Aí eu fiz assim, vocês chegaram os bebês. Tá? O crescimento progressivo, porque existe uma replicação celular muito grande e a célula vai crescendo. E oi, vocês podem ir para lá só mais 5 minutinhos?